Deus abençoe a todos. Esse vídeo, o título dele diz O Verdadeiro Super-Herói. Eu estava assistindo um filme desses de ficção, né? Obviamente, de ficção. E assistindo um filme de super-heróis. E quando eu vi aqueles super-heróis salvando pessoas inocentes, eu parei para pensar. E eu fiquei pensando. O nosso Deus, ele não salvou, o nosso Senhor Jesus Cristo não salvou pessoas inocentes. O nosso Senhor Jesus, ele foi um super-herói que não salvou o inocente, ele salvou o vilão. Nas histórias de super-heróis, dos filmes, de todos os filmes que existem, Homem-Aranha, Batman, Liga da Justiça, todos esses filmes, todas essas histórias fictícias sobre super-heróis, qual é o incentivo do super-herói? O super-herói, ele busca salvar o inocente do vilão. Toda vez que o vilão quer maltratar, toda vez que o vilão quer fazer algo de ruim contra o inocente, no filme o super-herói aparece e impede o mal contra a pessoa inocente e acaba com o vilão. Só que Cristo Jesus foi o único e verdadeiro super-herói. Só que ele foi um super-herói que salvou o vilão. Porque todo ser humano é um vilão, todo ser humano é inimigo de Deus, está perdido nos seus delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara com respeito ao ser humano. O ser humano está perdido nos seus delitos e pecados. Não tem jeito para o ser humano. Não tem jeito para a raça humana. Mas mesmo assim, o Deus Criador do Universo providenciou um meio de salvação para esse mundo perdido, para inimigos dele. Deus lá no céu olhou para os seus inimigos e preparou um meio de salvação para salvar os seus inimigos. Qual é a história de super-herói que existe, que já existiu, que conta que um super-herói salvou um inimigo? Não tem. Somente o Deus que é considerado amor, porque lá em 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor. E essa é a maior prova de que Deus é amor. A maior prova que Deus é amor é essa: salvar os inimigos, salvar os vilões. O super-herói salva o vilão. Bem diferente, né, das histórias de quadrinhos, dos filmes de super-heróis, né? Totalmente diferente. Mas Deus é amor. Ele salva os seus inimigos. Ele salva o vilão. Ele salva o vilão. Olha só o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus, no versículo 6, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então saiba, você que escuta, você que assiste esse vídeo, saiba que Deus, se você é pecador, você se considera um dos piores pecadores, saiba que a salvação é para você. Porque Cristo morreu pelos ímpios. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. O versículo 7 ainda diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós,
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, aqui o evangelho é pregado para você, pecador. Cristo morreu pelos pecadores. Cristo morreu pelos fracos. E todo aquele que crê nesse sacrifício de Jesus na cruz e o aceita como Salvador, é liberto do peso do pecado, da escravidão do pecado, e se torna justo pelo sangue de Jesus. E ele diz, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, porque haverá um dia onde Deus irá julgar o mundo, e todos aqueles que não tiverem passado o sangue na ombreira da porta da sua casa, será condenado. Que é um episódio que teve na época do povo de Israel, lá no Egito, onde Deus falou que os anjos do Senhor iriam passar pela terra do Egito e iria matar todos os primogênitos do Egito. Só não ia matar os primogênitos de Israel. Só que para o anjo identificar quem era povo de Deus e quem era povo incrédulo ou povo do diabo, Deus fez um meio de salvação para identificá-los. Era o sangue aspergido na porta da casa dos israelitas. Então o povo de Israel teve que se preparar, teve que aceitar esse meio de salvação, que era matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aspergir em cima da porta da casa deles, porque quando o anjo do Senhor passasse, aquele sangue mostraria para Deus que alguém morreu no lugar daquele primogênito. E a mesma coisa, quando você crê em Jesus, Deus olha para você e não vê os seus pecados, as suas falhas. Ele olha para Cristo que morreu no seu lugar e olha para a sua fé em Cristo Jesus. Não olha mais para os seus erros. É por isso que diz esse versículo que eu acabei de falar, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Aí o versículo 10 diz, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Então, aqui, esse versículo deixa claro que nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo nós sendo inimigos de Deus, Deus amou o mundo, Deus amou os seus inimigos, Deus amou os vilões e o herói salvou o vilão. Cristo Jesus, que é o herói, salvou o vilão, que é o ser humano. Mas para que o ser humano seja salvo, ele tem que aceitar o seu Salvador. Se ele não aceita o seu Salvador, ele rejeita a salvação que Deus deu a ele. E aí ele é condenado. E aí ele vai passar pelo julgamento de Deus. Aí ele vai passar pela ira de Deus. Mas não passe por essa ira. Creia no Senhor Jesus como Salvador. E continuando o que eu estava falando, quando eu assisti esse filme de super-herói, eu fiquei pensando, como é que pode, né? O amor de Deus ser tão grande assim. O ser humano não consegue chegar nem a 1% do amor de Deus. Porque Deus deu o seu Filho único, perfeito, que nunca pecou, que nunca errou, para morrer no lugar dos imperfeitos, para morrer no lugar dos pecadores, para morrer no lugar dos inimigos. Pegou um herói, fez de Cristo Jesus um herói para salvar um inocente? Não. Um herói para salvar o bandido, para salvar o vilão, para salvar o perdido. Só para finalizar, em Efésios capítulo 2 diz assim,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Toda pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ela está morta em ofensas e pecados. Para ela viver espiritualmente falando, ela precisa crer em Jesus para ter vida e vida com Deus. Se ela não crer, ela pode ser a pessoa mais caridosa, a pessoa mais bondosa, a pessoa mais amigável, a pessoa mais simpática. Ela pode ser a melhor pessoa da face da terra. Se ela não creu em Jesus, ela continua morta nos seus pecados, nas suas ofensas, porque ela não creu. É o que diz a palavra de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É claro. E diz no versículo 2: em quem no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, todo ser humano, naturalmente, ele é filho da ira. Ele não é filho de Deus. Filho de Deus você se torna quando você aceita Jesus como Salvador. Enquanto você não reconhece o seu pecado e aceita Jesus como Salvador, você continua inimigo de Deus e filho da ira. Versículo 4, olha que versículo maravilhoso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, não vem de ninguém. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tudo isso está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Então, essa mensagem é clara. Para finalizar esse vídeo, essa mensagem é clara. Todo ser humano nasce inimigo de Deus, pecador, perdido nas suas ofensas e nos seus pecados. Mas Deus, há 2000 anos atrás, providenciou um meio de salvação para o ser humano. E esse meio era Cristo Jesus, Filho de Deus, descer do céu, habitar num corpo humano e morrer como um super-herói, mas não um super-herói que salva o inocente, mas um super-herói que salva o inimigo, que salva o vilão. Tem até uma música que diz que Cristo é o mocinho e o maior vilão sou eu. Então saiba que tudo que você faz de errado, quando você crê em Jesus, é transferido para o sacrifício de Jesus. Cada chicotada, cada sofrimento que Cristo passou foi por causa dos seus pecados. Quando você crê nele como Salvador, seus pecados são transferidos para Cristo. E Cristo se torna o super-herói da sua vida. Quando a gente vê um filme de super-herói, a gente fica feliz, a gente fica alegre com o super-herói. E é um super-herói fictício, que não existe.
E a gente esquece que o único super-herói que existe na face da Terra, que já existiu, é Cristo Jesus. E a gente esquece de aceitá-lo como Salvador. Basta a gente crer para a gente recebê-lo. Em João capítulo 1, versículo 11 ao 12, diz assim, sobre Jesus: veio para os que eram seus, que era o povo de Israel, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, se você receber esse super-herói, você passa de filho da ira para filho da glória. Para filho, não a glória uma mulher, mas a glória é Cristo, para ser filho de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aceite esse super-herói, esse único super-herói existente e verdadeiro, Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por você. Basta você aceitá-lo e receber essa grandiosa graça. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.